Muito bom dia para você que está acompanhando a programação aqui da TV Nova. Estamos no ar com o primeiro Cuide Mais de Você. Que coisa boa. Tá entrando na sua casa essa hora da manhã para levar tanta informação, né, sobre qualidade de vida, levando para você aí mais qualidade de vida. E vocês já estão sabendo que esse projeto, não vou estar sozinha, né? Quem está aqui comigo dividindo essa apresentação é Breno Rodrigues, né, Breno? Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia você aí de casa. Pois é, Dani, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estaremos juntos aí nas manhãs de sábado, levando muita informação sobre saúde, sobre conforto, sobre bem-estar, sobre a importância do autocuidado. Dani, confesso que para mim é um novo desafio, né? Isso é um novo projeto. Mas eu estou muito feliz, já fui muito bem recebido aqui pela casa, mas vou precisar da sua ajuda, viu, Dani? Com certeza. Vamos nos ajudando aqui. Eu também estou retornando, né? Depois de 2 anos aí, longe das telinhas da TV Nova, assumindo esse novo projeto com o Breno, que eu tenho certeza que você que está aí em casa, vai amar e vai estar com a gente, encontro marcado todos os sábados, a partir de agora, né, Breno? Exato, Dani. E no nosso programa de estreia, estamos recebendo um convidado muito especial. Estamos recebendo um médico psiquiatra, Dr. José Lourenço. Dr. José Lourenço, bom dia. Seja muito bem-vindo. Muito bom dia. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Dani. Obrigado, Breno. Satisfação, prazer estar aqui. Vamos bater um papo aqui de saúde mental, que a gente vai trazer um bate-papo diferente e tirar alguns estigmas. Que eu acho que a saúde mental, ela tá em tudo, né? Se a gente não tá bem aqui, nada funciona. E a gente estava conversando que não tinha como estrear com outro tema, gente. Estamos no final de setembro e esse mês é um mês de campanha, Setembro Amarelo, que é um mês muito importante de combate aí ao suicídio, né? E, doutor, muito importante falar sobre isso. Pois é, o suicídio muitas vezes é negligenciado e é visto como algo a não ser debatido, não ser discutido, não ser tratado entre pais e filhos, entre amigos, entre parentes, entre conhecidos. É algo que muitas pessoas preferem evitar e esconder do que falar. Mas o falar sobre o suicídio, falar sobre a dor que está levando, o desespero que está levando a uma possibilidade de atentar contra a própria vida, é a melhor forma de prevenir. É falar sobre o tema. Falar abertamente. Quebrar esses estigmas, né, doutor? Pois é, o Setembro Amarelo, eu acho que serve muito no sentido da quebra do estigma. A gente desmistificar esse tema. O suicídio não acontece em setembro. O fato de ter sido esse mês é para a gente dar uma visibilidade realmente a esse tema relevante e que é um desfecho muito trágico, né? E os dados estão aí, Breno até separou um dado muito importante. Exatamente, doutor. Eu tenho um dado aqui muito importante que diz o seguinte, que segundo a OMS, a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio em algum lugar do nosso planeta. E aí, a nossa pergunta é, existe algo que correlacione esse aumento no número, nos índices, né, de casos de suicídios? Hoje é muito comum a gente presenciar, principalmente jovens, né, cometendo suicídio. O que de fato vem acontecendo aí com a nossa sociedade? Né? Existe algo hoje que justifique mais esse aumento nos casos de suicídio? Existe, eu acho que existe muita falta de diálogo entre os pais, entre as famílias. As pessoas estão mais distantes entre si. Existe um apelo à conectividade, às mídias e redes sociais, e muitas vezes isso gera uma falta de afeto verdadeiro. É algo que os jovens se preocupam em quantas curtidas, quantos seguidores, quantos engajamentos, interações, e esquecem do tete-a-tete mesmo, do face a face. Da convivência, né? As pessoas estão mais afastadas, as pessoas estão com a vida mais corrida, né? Você acha que isso vem contribuindo também em rede social, como você falou? As pessoas não almoçam mais juntas, não jantam mais juntas, os pais não conversam com seus filhos. A sensação que eu tenho, doutor, é que as relações familiares, elas estão mais frias. Eu percebo que hoje as famílias, elas vão conversar mais no grupo de WhatsApp da família. Né? Então, aquela relação mais próxima, né? Aquilo que a gente tinha de sentar em casa com a família, de almoçar, eu percebo que hoje é algo que não é mais tão comum. Muitas vezes se vê como perda de tempo, né? Esse contato afetivo
é visto como perda de tempo. As pessoas poderiam estar fazendo alguma coisa, comer uma refeição mais rápida, sozinho, no carro, na frente da TV, na frente do computador, porque ganhariam tempo, mas perdem a conexão. E na sua opinião, essa busca cada vez mais pela rede social, né? Hoje em dia a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais ligadas com o Instagram, com o Facebook, com o WhatsApp. Você acha que os jovens, né, que vivem muito essa era digital, isso predispõe eles à depressão ou a pensamento suicida, a transtornos, né? Muito a ansiedade e depressão, mas principalmente a ansiedade. Uma ansiedade social, uma ansiedade em busca de aprovação, em busca de aceitação nessas mídias digitais. E isso termina, eles não têm uma maturidade, não atingiram uma maturidade psíquica ainda para lidar com tanta demanda, com tanta exigência, com tanta frustração. Eles não sabem lidar com as frustrações. Exato. Então, eles são vítimas, na verdade, de um tempo que é um pouquinho sombrio no sentido afetivo. Eu acho isso muito interessante, Dani e Dr. Lourenço. Porque eu vim de uma geração que eu cresci brincando na rua, jogando bola de gude. Né? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Né? E hoje eu tenho meu sobrinho. Convívio. Eu tenho meu sobrinho de 1 ano que ele pega já o celular e já fica mexendo no dedo. Então, eu percebo que essa geração agora, ela vem muito rotulada para isso, para essa era digital. E a gente tem que entender, pelo menos eu tenho uma percepção das perdas que isso também traz. Né? Com certeza. E assim, existem inúmeros transtornos para chegar numa situação dessa, né, doutor? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os que você mais vem vendo. A gente tem, se a gente for chegar no suicídio em si, existem alguns transtornos com um desfecho de suicídio, uma maior prevalência, né? Os transtornos de personalidade, borderline principalmente, o transtorno afetivo bipolar, a depressão grave e o uso de substâncias ilícitas, substâncias psicoativas, principalmente cocaína. Nossa, e aí esses são os que você mais vem notando, né, de número, de aumento de dados, de tudo? Sim, sim. A gente termina vendo muito notificado os quadros de suicídio em relação a depressões graves. Pacientes que não buscam tratamento, vão adoecendo, vão piorando cada vez mais e termina sendo um curso infeliz da doença o desfecho dessa forma. O paciente começa a não ter mais expectativa, começa a não enxergar mais futuro, não começa a sentir, não tem mais prazer em nada, não tem mais busca por mais nada. Ele não vê saída. Importante ele falar disso, né, Breno? Porque a gente precisa estar atento, né? As pessoas que estão em nossa volta, o nosso convívio, tá observando. Isso. Às vezes tem pessoas perto da gente que está ali gritando por socorro, né, e às vezes a gente não consegue enxergar. Doutor Lourenço, eu tenho uma dúvida. Existem algumas doenças ou alguns transtornos que teria como sintoma, não sei se a palavra seria sintoma, a vontade de cometer o suicídio? Sim. As depressões graves, muitas vezes, o paciente tem esse desejo. E tem pensamentos, tem planejamento, mas é muito comum num quadro depressivo grave. Quando a gente falou do transtorno de personalidade borderline, é um transtorno que muitas vezes a impulsividade está muito exacerbada. Então, os pacientes correm o risco de cometer suicídio em atitudes intempestivas, quando frustrados, normalmente quando decepcionados, quando frustrados, quando recebem uma negativa social, uma negativa amorosa, uma negativa afetiva, um conflito interpessoal, familiar ou no trabalho, muitas vezes eles podem tomar uma atitude intempestiva. Os transtornos de personalidade muitas vezes eles têm comorbidades com o uso de substâncias ilícitas. Isso também traz um risco maior.
Os pacientes, que a gente não comentou, os pacientes com transtornos graves, transtorno afetivo bipolar e a esquizofrenia, eles podem entrar num processo de quebra da realidade, com delírios, com alucinações, e que pode haver um desfecho de suicídio. Doutor, e tem pacientes, né, que eles ameaçam o suicídio. Tá? Então, quando de fato a gente deve considerar que essa ameaça ela é verdadeira? Porque eu acredito que tem pessoas que vão tentar e não chegaram lá A ter a coragem, ter a coragem de cometer o suicídio, mas é um paciente que está ali sempre ameaçando. Quando eu devo considerar, né, que aquela ameaça ali de fato é algo real? Breno, muito, muito interessante essa sua colocação, brilhante essa colocação. Toda ameaça, assim por dizer, é um pedido de socorro, independente do desfecho, mas é um pedido de socorro da pessoa. Existe dor, existe sofrimento, existe negligência. Aí a gente vai ver por que essa pessoa está pedindo socorro, mas existe um pedido de socorro, não ameaça. Então a gente tem que estar sempre atento, né, e levar a sério esse tipo de ameaça. Sem dúvida, sem dúvida. O pedido de socorro pode ser um jovem dizendo para os seus pais: se você não me der o celular, eu vou me matar. Tá. Esse celular, esse presente, ele vai trocar pela vida dele. Por quê? O que é que está faltando? Esse celular está ocupando espaço, provavelmente afetivo, que era para ter sido preenchido pelos pais. Um jovem na escola que sofre bullying, ele chega em casa e muitas vezes pensa em suicídio, pesquisa sobre suicídio. Por quê? Um local de afeto, de cuidado, de interação, de desenvolvimento na escola está servindo como gatilho de sofrimento. Ah, mas e como identificar? Os pais estarem perto. Não só os pais, as famílias estarem perto. Irmãos, tios, avós, vizinhos. Família não é só a consanguinidade, são os laços afetivos que a gente tem. Então, a gente pode considerar a família um grande amigo que você tem, uma grande amiga, um vizinho, pode ser sua família. É verdade, doutor. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente vai voltar a falar sobre o Setembro Amarelo. Então, você não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta com o programa Cuide Mais de Você. E agora nós temos uma novidade. Todos os sábados eu estarei aqui dando uma dica de saúde bucal, no momento Cuide Mais do seu sorriso. E a minha dica hoje de saúde é, sempre que for comprar uma escova de dente, prezar para comprar uma escova de dente que seja de cabeça pequena e de cerdas macias. Por quê? Porque ela vai conseguir chegar ali naquelas regiões mais posteriores, tá? Onde a higiene geralmente ela é mais difícil. Então, quando for comprar escova de dente, gente, sempre lembrar, comprar uma escova de dente que seja cabeça pequena e cerdas macias. Dani, é com você. Breno, obrigada pela sua dica. Que coisa importante, né, doutor? Todo sábado a gente tem uma dicasinha ali de saúde bucal para a gente poder ir aprendendo junto com o Breno. Mas venha para cá, viu, Breno? Conversar com a gente que a gente vai voltar a falar. Para você que está chegando agora, nós estamos conversando com o Dr. Lourenço, ele é psiquiatra. Estamos falando sobre o Setembro Amarelo, sobre a campanha de prevenção ao suicídio, né, doutor? E a gente estava falando agora no último bloco sobre como a gente pode ficar atento a esses sinais, né, de ameaça, de suicídio. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Quando a gente percebe indícios de suicídio ou de possibilidade de suicídio, paciente que há uma mudança muito brusca na sua rotina, isolamento social, conversas sobre a vida não tem mais sentido, eu não sirvo para nada, eu sou só um peso. Então isso chama muita atenção. Eu queria dormir para sempre, eu queria dormir e não acordar, eu preferia não estar aqui, eu preferia não estar vivo. Então são sinais que a pessoa está emitindo de que está num processo de sofrimento e pode ser um indício de uma possibilidade de suicídio. Tá? Ficar bem atento a isso. E quando se percebe isso, as pessoas às vezes dizem, não vou falar de suicídio porque senão eu vou induzir a pessoa. Muito pelo contrário,
a pessoa que está passando por um processo de sofrimento tal qual que cogita cometer um ato dessa natureza, ela está precisando ser ouvida, ser acolhida, ser abraçada. Ela está precisando falar, ela precisa desabafar, ela precisa de uma pessoa para interagir, entender. Ouvi-lo. Ouvir. Muitas vezes quando a pessoa diz, poxa, essa vida não tem mais sentido, eu preferia morrer. E uma pessoa diz assim, não, rapaz, vira essa boca para lá, não fala sobre isso. Muito pelo contrário, é sério que você está se sentindo assim? Poxa vida, o que é que está acontecendo? Eu gostaria de te ajudar. As pessoas estão precisando desse acolhimento. E, obviamente, após esse primeiro contato, indicar para um profissional, um psiquiatra e um apoio psicológico na psicoterapia também, um apoio multiprofissional. E aí o trabalho de vocês entra de que forma? O que é feito nessas consultas? E existe um prazo? Esse paciente ele pode receber alta, ele pode ficar bem? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. A gente vai entender o que é que está causando esse sofrimento, tá? Que o pensamento de morte, o pensamento suicida é uma manifestação de algo que está por trás. Pode ser um transtorno depressivo, um transtorno de personalidade, um abuso de substância, um quadro depressivo no transtorno bipolar, um paciente que tem um transtorno psicótico, né, que está fora da realidade, pode ter a sensação de estar ouvindo vozes, de uma força maior mandando ele fazer alguma coisa, comandando ele. Então a gente vai ter que entender o que está acontecendo com ele. Normalmente precisa se medicar essas pessoas, os quadros psicóticos ou os quadros depressivos graves, ou os quadros de transtorno de personalidade com uma impulsividade exacerbada. Normalmente a gente faz necessária uma medicação, sim, ou algumas medicações, e um acompanhamento psicoterápico, né? Ele precisa de um amparo com psicologia. Isso aí é uma condição de um bom serviço, de uma boa atenção. Doutor Lourenço, o senhor percebe que existe talvez ainda uma recusa, talvez um tabu ainda de algumas pessoas em procurar o psiquiatra, e isso talvez dificulte o tratamento? Sim, eu vejo na minha prática clínica e de muitos colegas, Breno, os pacientes eles procuram a gente, na maioria das vezes, quando esse sofrimento já se encontra alongado por muito tempo, quando se encontra um grau de sofrimento muito grande. Chama muita atenção, a maioria dos pacientes que nos procuram são mulheres. As mulheres, elas buscam mais essa ajuda, elas demoram menos tempo com esse sofrimento. E os homens, eles têm uma dificuldade maior em aceitar a ajuda psiquiátrica. Um certo preconceito ainda. Infelizmente sim. Então, quando é um homem que marca consulta no consultório, eu normalmente já imagino que seja um quadro mais grave, porque esse sofrimento provavelmente ele já vai estar estendido por um tempo maior. Entendi. Então, o sofrimento provavelmente já está mais presente há mais tempo. Doutor, durante a semana chegaram 2 perguntas no nosso Instagram, certo? E eu vou passar aqui para você. A primeira pergunta é: como posso identificar se meu filho está com pensamentos suicidas? Você vai ver mudança de comportamento nele, isolamento, tristeza excessiva. Muitas vezes o adolescente ele fica excessivamente irritado, agressivo. Nem sempre ele sabe dizer que está querendo morrer, mas você vai perceber que ele está com uma mudança no comportamento dele, para extremos. E o que é que quer dizer extremos? Começou a usar substâncias, está bebendo, está comendo demais, está emagrecendo muito, não está dormindo, ou está passando o dia dormindo e não consegue levantar da cama. Recusa escolar é muito frequente. Isso aí são sinais de adoecimento psíquico, né? De sofrimento psíquico. E dentro desse sofrimento psíquico, se isso se exacerba, a gente pode ter um desfecho de suicídio, mas assim, a gente tem que identificar e deve identificar bem antes disso. Então essa correlação de bebida, de drogas ali em excesso, pode ser já um sinal ali de alerta, né, para os pais dentro de casa. Sim, é um sinal de sofrimento. Esses excessos, que nem só os adolescentes têm, mas esses excessos
com substâncias ilícitas, é sinal de que algo não tá certo, não tá caminhando como bem. Como você falou, né, doutor? Eu acredito que até assim, tá dormindo demais, só quer dormir, ou não tá dormindo, tá comendo demais, ou não tá comendo, tá negando, rejeitando ali a comida, não quer se alimentar. Tudo isso é uma forma de você olhar e dizer, não, tem alguma coisa, né? Agora, se a gente for se colocar nessa pessoa, tá? A pessoa que está assistindo em casa, ela está começando a desconfiar dela. Ela está assistindo o programa e está dizendo, ó, eu tô desse jeito, sabe? Eu acho que isso aí é comigo. O que o senhor teria para falar para essa pessoa? Sabe, que está em casa, que não está com coragem ali de procurar uma ajuda? Converse com seus próximos. Converse com quem você confia. Converse com seu pai, com seu filho, com seu marido, com seu avô, com sua tia, com seu amigo, com seu colega de trabalho. Se vulnerabilizar, se mostrar vulnerável, não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é um sinal de grandeza, de buscar ajuda. A gente buscar ajuda vai trazer um conforto, a gente vai se sentir acolhido, reinserido socialmente, a gente vai ter um sinal de melhora quando essas pessoas ao nosso redor também entenderem que nós estamos precisando de ajuda. Eu acho que, na verdade, talvez a maior dificuldade seja justamente isso, se mostrar vulnerável. Eu acho que é a dificuldade do ser humano, mostrar que você está vulnerável. Né? Mas eu acho que foi muito pertinente, muito importante isso que você falou. Né? Que eu acho que é você estar ali desarmado, né? Conseguir chegar ali para você e conseguir realmente contar a sua história, né? Passar para outra pessoa o seu sofrimento, as suas angústias. Né? Inclusive, a segunda pergunta é bem correlacionada com isso. Uma senhora perguntou, meu irmão tem depressão, mas não quer se tratar. Como posso ajudá-lo? Acolha ele, escute ele, converse com ele, não desista dele. Se ele não aceita de repente a sua ajuda, converse com o melhor amigo dele, converse com o filho dele. Se mostre disponível a ajudá-lo, a escutá-lo, a entendê-lo. Então, se ele percebe que os canais de diálogo, de acolhimento estão abertos, em algum momento ele pode se sentir mais à vontade e aceitar ajuda. Mas simplesmente as pessoas não aceitar ajuda naquele momento, a gente não deve fechar as portas e simplesmente lavar as mãos e dizer, não, já ofereci ajuda, não quer, não posso fazer nada. A gente não pode desistir de uma vida, não pode desistir de quem a gente gosta, de quem a gente acredita. Verdade. Doutor, nosso programa está chegando no fim. Para a gente finalizar aí com tudo para cima, né, para iniciar esse final de semana, eu queria que você também falasse mais um pouquinho sobre esse formato de família que a gente vinha comentando, né, que hoje em dia está muito no piloto automático, que a gente sai para trabalhar, não dá beijo no filho, né, naquela correria. O que você indicaria para a gente mudar o nosso dia? Faça um teste, um simples teste. Com as pessoas que vivem na sua família, na sua casa, ou amigos próximos, quando vocês se reunirem, desliga o celular todo mundo. Primeiro de tudo, né? Desliga os eletrônicos, sentem e vão conversar. Sem estímulos, sem música, sem TV, sem celular. E vão conversar. E vejam como é um tempo perdido e como a gente pode se reconectar dessa forma com aquelas pessoas que a gente gosta. Que coisa boa, gente. Que coisa boa finalizar, né, Breno, com um conselho desse. Muito bom. E a gente vai chegando ao fim, Breno. Doutor, muito obrigada, né, por ter vindo, tirado um pouquinho ali o senhor do consultório e trago para cá para compartilhar informações tão importantes. Foi um prazer enorme. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado, Breno. Eu que agradeço. E eu espero ter, de alguma forma, contribuído para você que está assistindo, esclarecer alguma dúvida e quebrar um pouco esse preconceito, esse estigma. Está triste, está angustiado, está com pensamentos de morte. Procura ajuda, se abre, se vulnerabiliza. Tem muita gente que gosta de você que pode te ajudar. Que coisa boa. Breno, foi maravilhoso nossa estreia, né, que venham próximos sábados, muitos sábados. Pois é, Dani, muito obrigado, foi muito bom aqui, né, a conversa, o bate-papo. Acho que foi um tema extremamente importante, muito pertinente para o momento. Né, e só agradecer a vocês, agradecer a Dani, agradecer ao Dr. Lourenço, né,
Nos encontramos aí no próximo sábado. Então é isso, gente. Um beijo pra você. Ó, fiquem atentos, porque quem se ama, se cuida. A gente se encontra no próximo sábado. Um beijo.